Oi pessoal, tudo bem? Então vamos fazer a correção da tarefa, a última tarefa que eu postei. Talvez eu não corrija todas as questões, porque ficou uma tarefa muito extensa, vai ficar um vídeo muito grande, né? Mas eu vou corrigir as discursivas e algumas ali das objetivas, tá bom? Então vamos começar. Então a primeira questão traz dois gráficos, né? Os gráficos a seguir mostram o que acontece ao longo do tempo com a densidade populacional, número de indivíduos por metro quadrado, de duas espécies A e B. No primeiro gráfico, gráfico 1, elas vivendo isoladas, e no gráfico 2, elas vivendo juntas. E aí pergunta, que tipo de relação ecológica deve existir entre as duas espécies? Então, quando você observa aqui, no gráfico 2, quando elas são colocadas juntas, há um aumento populacional na espécie A e na espécie B. Então, quando elas estão separadas, não aumenta, mas fica estável. E quando coloca juntas, aumenta e fica estável também. Deixa eu tirar isso aqui. Aumenta e fica estável também. Então, o que acontece? Elas tanto podem viver separadamente, como elas podem viver juntas e isso ser benéfico para as duas. Não há diminuição numa das populações quando separadas. Então, a relação que mantém isso, separadas tudo bem, e juntas, há uma vantagem para os dois lados, é o mutualismo facultativo, ou seja, que não é obrigatório, que também pode ser chamado de protocooperação, que é quando duas espécies podem se beneficiar quando juntas, mas se separadas também não são prejudicadas, tá? Então seria isso na questão número 1. Na questão de número 2 fala o seguinte: nas florestas de Bornéu vive o besouro tigre, um predador agressivo e rápido, que com suas mandíbulas ataca as presas e se defende de possíveis predadores. Na mesma região, vive também um gafanhoto, inseto herbívoro que tem uma aparência semelhante ao dos besouros. Aí na pergunta A fala assim, como se chama esse fenômeno? Quando uma espécie tem uma aparência externa de outra espécie. O nome disso é mimetismo, tá? Que é justamente essa aparência semelhante de outra espécie que acaba sendo vantajoso para essa espécie que copia, né, essa aparência. Claro que isso é ao longo da história evolutiva da espécie, certo? A questão B. Utilizando os conceitos de mutação e seleção natural, surgiu uma hipótese para explicar como os gafanhotos dessa espécie se tornaram semelhantes ao besouro tigre. A B meio que aprofunda o que eu falei na A, bem superficial, né? Então, o que acontece? Em algum momento da evolução dessa espécie, ter a aparência semelhante àquele outro animal foi vantajoso. E isso permitiu, então, que esses animais que tinham naturalmente, por mutação, aleatoriamente aquela aparência, eles se camuflavam, era vantajoso, não eram comidos pelos predadores com tanta facilidade, e aí ao longo das gerações prevaleceu essa característica que para aquela espécie, ao longo das gerações, foi se mostrando vantajosa. Então, a seleção natural, ela faz isso, ela seleciona as características vantajosas para aquela espécie. Então, começa com uma diversidade de características e naquele ambiente, então, a natureza vai selecionando quais características para aquele ambiente é interessante, dá mais condição de sobrevivência. Se o animal sobrevive, ele se reproduz e isso, então, traz mais proles, mais filhos com aquela característica, tá? Então, seria isso. Questão 3. A malária é uma doença causada por um micro-organismo chamado plasmódio, um protozoário, que é transmitido aos seres humanos pela picada de algumas espécies de mosquitos. Em certas regiões onde há malária, encontra-se um peixe, a tilápia, que se alimenta das larvas do mosquito. Quais são as relações ecológicas entre as tilápias e as larvas do mosquito e entre o plasmódio e o ser humano? Então, as tilápias, elas se alimentam dessa larva, então é uma espécie comendo outra espécie, é predatismo. E no caso do protozoário, que invade o nosso corpo e nos causa doença, é um exemplo de parasitismo, tá? Então, parasita é todo aquele ser vivo que se aproveita de outro ser vivo, que suga algo desse ser vivo e prejudica esse outro ser vivo. Então, o piolho é um parasita, verme é um parasita, bactérias, as que são causadoras de doenças são parasitas, o vírus é um parasita, tá? Então, seria isso. B. Se nessa região for colocado o peixe predador da tilápia, o que poderá acontecer com o número de casos de malária? Bom, a tilápia come larvas do mosquito.
Então, se diminuir a população de tilápia, vai aumentar a população de larvas do mosquito. Então, vai ter mais mosquitos que, por sua vez, transmitem mais malária. Então, vai haver um aumento no número de casos de malária naquela região, tá? Acaba provocando um desequilíbrio ecológico ali. 4. Embora a orquídea vive em cima de árvores, ela não é um parasita. O cipó-chumbo, que também vive nas árvores, é considerado um parasita. Por quê? Então, vamos ver aqui. Deixa eu minimizar. Vamos achar uma imagem aqui da orquídea. A orquídea é o seguinte, ela é uma planta epífita, assim como a samambaia, ok? Por que ela é uma planta epífita? Aqui só tem vasos, né? Eu queria orquídea em árvores, uma coisa mais natural. Então, o que acontece? Tá aqui, ó. As raízes das orquídeas, elas entrelaçam a árvore, mas elas não penetram dentro do tronco, elas não sugam nada. Então, é um inquilinismo, é um epifitismo, ela está pegando uma outra espécie, ela está utilizando uma outra espécie para se proteger e para pegar mais luz. Bom, então ela não prejudica a árvore hospedeira, isso é epifitismo. Epi quer dizer acima, fitos vem de planta. Então são plantas que ficam sobre outras plantas, mas não há prejuízo nenhum, tá? Já no caso do cipó-chumbo, vamos achar aqui o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é uma outra história. Imagens, vamos lá. O cipó-chumbo já é uma planta parasita. Deixa eu achar uma imagem aqui um pouco melhor. Tá, vou pegar essa. O que acontece? O cipó-chumbo ele não faz a sua fotossíntese, então ele tem raízes que penetram na planta hospedeira e suga a seiva dessa planta hospedeira. Então ele prejudica, né? Ele é um parasita vegetal, tá? Então seria essa resposta. Deixa eu ver como é que eu coloquei ali para vocês. Então, a orquídea não é um parasita, ela faz epifitismo, né? E o cipó-chumbo, então, ele é um parasita, ele tem que se alimentar da seiva da planta hospedeira, tá bom? Parasitismo existe também no reino vegetal. Você aprendeu neste capítulo que podemos usar sinais para caracterizar as relações entre seres vivos. Positivo quando há benefício para o participante, negativo quando houver prejuízo e zero quando for neutro. Então, ali pede para a gente classificar alguns tipos de relações entre seres vivos. Então, o mutualismo. Por que eu coloquei ali mais? Porque é uma relação em que duas espécies diferentes precisam viver juntas para uma beneficiar a outra. Exemplos, líquens. Vamos lembrar o que são os líquens aqui. Deixa eu pegar uma imagem dos líquens. Os líquens é um exemplo muito clássico de mutualismo. Vestibular, ó. Então, aqui você tem diversas espécies de líquens, tá? O que é o líquen, na verdade? Ó, esse líquen aqui, que lindo. O líquen é a união de alga, aqui tem uma imagem, ó, uma imagem microscópica. É a união de alga unicelular com fungos, com prolongamentos hifas de fungos. Então, o que a alga faz? A alga faz o alimento para o fungo e o fungo fornece água para a alga. Então, é um casamento onde um ajuda o outro. Se separar, não existe líquen, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso arquivo. Então, o mutualismo é positivo para os dois. Na protocooperação, também vai ser positivo para os dois, só que eles podem viver separados, tá? No comensalismo, uma espécie come sobras da outra espécie. Então, por exemplo, a hiena, vamos achar aqui a hiena e o leão. Deixa eu colocar aqui. A hiena é um animal que, em geral, ela não gasta muita energia caçando, tá aqui a hiena, ela espera os leões e outros predadores se alimentarem e depois ela vai lá e come a carcaça, tá? Não quer dizer que ela não possa também caçar, mas ela prefere guardar energia para alimentação e pegar as sobras. Então é um comensalismo. Ela come as sobras que o leão não quer mais. Então, para ela é positivo, para o leão é zero, porque é indiferente, tá? Então no comensalismo seria isso. E a competição interespecífica, quer dizer, competição entre seres de mesma espécie, acaba sendo negativa, porque são dois animais, por exemplo, que estão no mesmo território competindo por espaço, por fêmea, por alimento, por água,
né? Então os dois acabam se prejudicando nisso. E o predatismo é quando uma espécie come outra espécie. Então é positivo para a espécie que come e negativo para a espécie que é comida. Mas veja, na natureza, essa questão de positivo e negativo, na verdade, mesmo dentro do parasitismo e do predatismo, é necessário, tá? É necessário dentro da escala esse controle populacional entre os seres vivos, ok? Então, é o que promove o equilíbrio, um servir de alimento para o outro, é o equilíbrio, tá? Questão 6. Em algumas regiões do Brasil, o número de onça-pintada está diminuindo por causa do ataque de caçadores e fazendeiros, e já podem ser encontradas no mesmo território. Onças pardas, tá? Então tem a onça pintada e as onças pardas no mesmo território. Ambas as espécies se alimentam de animais herbívoros, animais que se alimentam de plantas, como pacas, capivaras e tatus. Qual a relação ecológica entre onça pintada e onça parda? É competição, tá? Então, são espécies competindo por alimento, por território. A extinção das onças poderia interferir no número de herbívoros? Sim, tá? Diminuindo a população de onças, aumentaria então a população dos animais herbívoros, certo? 7. Um grupo de estudantes em visita à zona rural observou bois e gafanhotos alimentando-se de capim, orquídeas, líquens e ervas de passarinho, troncos de árvores. Lagartos caçando insetos e no pasto vários cupinzeiros, anus, que é um tipo de passarinho, retirando carrapatos do dorso das costas dos bois. Ali eu botei 2 bois, mas é 2 bois, tá? Letra A. Identifique entre as diferentes relações descritas no texto 2 exemplos de parasitismo. Então, 2 exemplos de parasitismo seria o carrapato nas costas do boi, tá? Porque o carrapato ele vai sugar, ele é hematófago, ele vai sugar o sangue desse boi. E a erva de passarinho, que é uma outra planta parasita que eu vou buscar aqui para vocês. Esse aqui é o cipó-chumbo, né? Que ele não faz fotossíntese, então essa planta parasita e suga a seiva elaborada, a seiva de açúcar da planta. A erva de passarinho, ela faz fotossíntese, mas ela também é um parasita, tá? Essas imagens aqui não estão muito claras para a erva de passarinho, mas eu vou pegar essa. Então, a erva de passarinho, ela se instala sobre outras árvores e a raiz dela também penetra no caule, nos galhos da planta hospedeira e suga a seiva inorgânica, que é a seiva de água e minerais, tá bom? Mas ela também é um parasita, ela também está se aproveitando e prejudicando a planta hospedeira, tá bom? Vamos seguir? B. Entre as relações observadas pelos estudantes, cite uma relação interespecífica, tá? De espécies diferentes, de benefício mútuo, benefício para os dois lados, e uma estrutura que indique uma relação intraespecífica entre seres de mesma espécie. Então, interespecífica seria o pássaro anu retirando o carrapato das costas do boi, tá? Então, acaba sendo uma ajuda para esse boi. É uma protocooperação. O boi vive sem esse pássaro, mas quando esse pássaro está ali, ajuda o boi. E no caso do líquen, seria uma relação também interespecífica, mas aí é um mutualismo obrigatório, não dá para separar os dois, tá? E na relação intraespecífica, que é entre seres da mesma espécie, eu trouxe ali o cupinzeiro, né, que é aquela sociedade de cupins. Então, uma sociedade onde seres da mesma espécie vivem juntos e dividem trabalho, onde aumenta a chance de sobrevivência porque eles estão em grupo, certo? O trabalho de um ajuda na vida do outro. Então, todos trabalhando, todos se beneficiam. Ok, vamos lá. Em 2009 comemorou-se, né, porque já passou, 200 anos do nascimento de Charles Darwin e 150 anos da publicação de sua obra, Origem das Espécies. No caso dos animais, o tamanho populacional é influenciado, além de outros fatores, pela predação. Predação, predatismo. O que é predação? Então, é uma relação ecológica interespecífica, porque é entre duas espécies diferentes, desarmônica, porque é positiva para um e negativa para outro, onde um animal se alimenta de outro, tá?
Nós também fazemos predatismo quando comemos planta, tá bom? Então, você comer uma planta também é um ser vivo, tá? Tudo bem. Há uma linha do veganismo ali que eles só comem vegetais que caem das árvores. Eles acham que até tirar uma fruta do pé da árvore lá, da planta, é uma agressão à natureza. Né? Mas o predatismo é isso, é como quando você se alimenta de outra espécie, tá bom? O que mais? B. Considerando o espaço territorial limitado, de que forma a predação pode influenciar no tamanho populacional? Bom, aí se a gente entrar numa questão de competição também, né? Ó, coloquei aqui. Se a predação for afetada por um número menor de presas, se tiver menos presas, os predadores também vão reduzir. Claro, vai ter menos alimento para eles. Se o número de presas aumenta, os animais que servem de predadores aumenta. Não, perdão. Se o número de presa, o animal que vai ser comido, aumenta, a predação se torna menos competitiva e favorece o crescimento populacional dos predadores. Então, quer dizer, num segundo momento, se aumentar o número de presas, acaba aumentando o número de predadores, porque eles vão se alimentar mais, vão se reproduzir mais e vai ter mais predadores. A partir desse momento que tiver mais predadores, aí o número de presas que estava alto começa a cair. Então é um equilíbrio, tá? Não dá nem para aumentar muito nem diminuir muito essa balança aí. É um equilíbrio populacional entre eles. E C. Considerando o espaço territorial limitado, de que forma a predação pode influenciar no tamanho populacional de predadores? Com o aumento da taxa da predação, a população de presas diminui, o que também vai levar a, no futuro, uma diminuição também de predadores. É meio que o que eu já falei lá na B, tá bom? E aí a gente tem aqui as questões de vestibular, né, que tinha o gabarito no final do livro. A gente pode até comentar alguma coisa aqui, ficou bem extensa essa tarefa, não vou ficar falando muito. Mas vamos falar sobre esse aqui do Enem, ó. O controle biológico, técnica empregada no combate de espécies que causam prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro, da planta lá de algodão. Algumas espécies de borboletas depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp introduz seus ovos. A festa da Amanda vai ser simplesmente um pouco para esse. Tá, a mãe tá gravando aula, os meus alunos estão te ouvindo agora, tá? Desculpa. Ai, pois é. Tem um que eu conheço? Não, você não vê eles, mas se você quiser dar tchau, você pode dar tchau aqui na câmera, tá? Dá tchau pra eles ali, ó. Isso. Agora você vai lá embaixo que a mamãe vai terminar. Tchau, filha. Depois a gente vê. Tá, eu não vou nem editar isso aqui, vai ficar isso na aula gravada, tá bom? Voltando, então, introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa consiste na... Então, quando você introduz um ser para fazer um controle populacional de outro ser, isso é introduzir, nesse caso aqui, um parasita, porque o tricograma é um parasita, tá? Então, ele acaba ajudando a controlar aquela população de uma forma mais natural, tá? Uma forma um pouco mais equilibrada. Mas esse controle biológico, usar uma espécie para controlar outra espécie indesejada, tem que ser algo muito bem estudado por um biólogo, por um especialista, porque quando o homem introduz uma espécie no ecossistema, ele tem que saber que espécie ele está introduzindo, tá? Vou finalizar aqui porque não tem condições agora. Pode vir aqui, Amanda.